Boa tarde, salve, salve! Estamos na nossa live semanal. E hoje, né, como sempre, eu tenho falado sobre as possibilidades de nós termos pessoas fantásticas ao nosso lado. E hoje não será diferente. Eu tenho um convidado fantástico, uma pessoa delícia que vocês vão adorar o conteúdo que ele tem para nos passar. Eu sou Adriana Reis, eu faço parte da série Fiquei Noiva e Agora, Como Organizar um Casamento Perfeito. E nessa série a gente tem abordado em cada live um tema sobre como organizar o seu casamento. Ou se você não é noivo e tem vontade de trabalhar com isso, nós temos a possibilidade de aprender um pouco com cada conteúdo que nós postamos aqui. E o meu convidado vai entrar agora. O nome dele é Rodrigo, mas a atividade eu conto na sequência. Quem é Rodrigo Benício? Essa pergunta... Olha, eu sou, dentro do contexto aqui do que a gente vai conversar hoje, eu sou pai da Rebeca, sou uma pessoa casada que tem por maior valor na sua vida a família, e dentro disso, quando olho para o direito nessa perspectiva, tenho opiniões que são, não raro, diferenciadas comparadas às opiniões de outros colegas da área, né? Sobre como a gente deve olhar para o direito na perspectiva de uma família, na perspectiva de um casamento e por aí vai, né? Então, eu me apresentaria dessa forma. Agora, de uma maneira formal, né? Eu sou advogado, me formei pela UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, empreendedor na área imobiliária e professor de direito, e essas três coisas quase que simultaneamente ao mesmo tempo há praticamente 20 anos, né? Então eu sempre tive envolvido com essas três atividades: empreendedorismo, magistério e advocacia, nos meus anos aí, né, na minha trajetória. E como advogado, eu, numa fase inicial da minha carreira, durante aproximadamente 5 anos, eu tive um escritório no que eu chamo, assim, o mais próximo, né, de uma analogia que a gente possa usar para a tua audiência entender, quando uma pessoa vai ao médico, principalmente a um clínico geral, o clínico geral ele recebe a pessoa, escuta ali o que ela tem para dizer e dá um encaminhamento para resolver o problema da pessoa. Então, no início da minha carreira, nos primeiros 5 anos, eu tive um escritório, um modelo tradicional no centro do Rio, onde eu clinicava, vamos usar dessa linguagem, que não é do direito, mas para o pessoal entender bem, clinicava em todas as áreas do direito, como quem está começando faz, né? Então, eu fiz vários divórcios, eu fiz alguns pactos antinupciais, eu fiz tribunal do júri, que é aquele que a gente vê nos filmes de Hollywood, né, em que você defende alguém que está sendo acusado de um crime de homicídio, enfim, eu fiz as mais diversas atividades até que, num determinado momento, eu me consolidei na área empresarial e, mais adiante, na área imobiliária. Mas esse é um pouco da minha história, muito resumidamente, para a tua audiência aí, para vocês conhecerem um pouco do Rodrigo, né? Eu acho muito bacana a gente assim conhecer um pouco das pessoas com quem a gente se relaciona, né? Porque às vezes a gente olha só a parte comercial e eu acho que isso é muito frio. Na verdade, o que a gente quer é ter contato com pessoas. O mundo que eu vivo é um mundo de sonhos, né? Eu lido com a melhor parte do ser humano, que é essa fase do casamento. Eu não sei se você lembra muito bem dessa fase, porque os homens, eles não são muito assim emotivos. As mulheres, elas são mais emocionais nessa hora, né? Os homens são mais racionais. Mas essa parte da vida é uma parte assim fantástica e que faz com que a gente tenha o nosso melhor ali, né? Então eu digo o seguinte: quando a gente está prestes a casar, tudo que é assim fica assim. E nada melhor do que a gente conhecer o que tem por trás do casamento, que são as questões legais, e para que a gente possa tomar uma melhor decisão. Porque normalmente, quando a gente chega no cartório, o cartório ele nos propõe aquele casamento tradicional, né? De separação total de bens, aquesto dos bens. E aí tem aquela parte que é padrão para todo mundo. E as pessoas normalmente não sabem que existem
outras modalidades que envolvem o pré-casamento, né? Quando você vai dar entrada no cartório, você precisa estar orientado disso. E às vezes também é importante saber sobre os contratos pré-nupciais. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, porque quando a gente casa, é meu bem para cá, é meu bem para lá. Quando a gente separa, são meus bens para cá, meus bens para lá. A história muda bastante. Mas a gente tem que abordar, as pessoas têm que saber o que é legal e o que não é legal. Eu acho muito legal você estar falando isso desse jeito, Adriana. E eu, enquanto me preparava para essa nossa live, eu refletia sobre vou falar isso ou não vou falar isso, né? Mas eu acho que não custa, eu não sei se ela vai assistir, né? É porque eu não a comuniquei a respeito. Mas eu posso falar com muita propriedade, com muito conhecimento de causa, porque eu sou não sei se das poucas pessoas, mas eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que casou 2 vezes com a mesma mulher, né? Então, eu me casei, num determinado momento da minha vida, da nossa história, eu me divorciei, e mais adiante eu celebrei novamente, né, núpcias, né? A gente fala em, né, contrair núpcias, né? Com a mesma pessoa. E é por isso que eu falo assim que eu tenho um posicionamento diferenciado sobre essas questões, né, do direito de família nas relações, e eu acho sim que a tua audiência vai ficar muito intrigada e interessada no que a gente tem para trocar aqui a esse respeito. Se você me permitir, eu já entro aqui na temática, não sei como é que você tem ideia de conduzir, porque, gente, nós não combinamos nada, tá? Aqui a integridade é valor de primeira linha, então o que vocês estão enxergando aqui é absolutamente espontâneo, né? Eu só sabia do tema antes, que era, né, contratos antinupciais, mas não combinamos, você fala isso, eu falo aquilo. Então eu te pergunto, você quer que eu discorra sobre o assunto ou você quer conduzir com uma ou outra pergunta? Como você prefere fazer? Fala pra gente ficar bem alinhado. Não, eu prefiro que você seja, assim, espontâneo, porque parece que quando a gente faz a coisa combinada, fica tudo muito amarradinho. Eu gosto mais da coisa espontânea. Maravilha. Então vamos lá. O que acontece, gente? A gente costuma ignorar, né? E quando eu falo ignorar no melhor sentido da palavra, é ignorar no sentido de desconhecer. E você que assiste o canal da Adriana, que acompanha aí o Floresce Brasil, não tem a menor obrigação de saber disso, né? Você está conectado ao canal e às iniciativas que são promovidas aí pela Adriana por outras razões, que não razões jurídicas, que não essas coisas, entre aspas, chatas, mas que estão na vida aí, que impactam a tua vida e mudam a tua vida. E a gente vai falar de uma coisa hoje muito importante para a sociedade, para o mundo, tá? Não é só... não diz respeito só à questão do casamento, e vocês vão entender do que eu estou falando. Esse ramo do direito de família, que é dentro do antinupcial, do contrato antinupcial, ele existe por uma razão muito simples. O direito, ele só cria leis sobre aquelas coisas que ele considera importantes de serem previamente reguladas. Então, ele, por querer cuidar da família, por entender que a família é onde as coisas nascem, né? É onde os valores nascem, onde, depois que você celebra o seu casamento, nem todos os casais têm filhos, mas muitos têm, depois que você tem lá os seus filhos, é ali, naquele ambiente, que os valores que os seus filhos vão carregar para a vida inteira vão ser formados. É por isso que o direito tem essa preocupação e criou um ramo do direito civil chamado de direito de família. Então é muito importante que você saiba disso, tenha consciência disso, e eu falo isso muito lá no meu canal, que é um canal que tem outra pegada, tem outro viés, mas a lógica é a mesma. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o ramo, né, direito de família, ele existe porque a sociedade se preocupa em preservar e proteger a instituição família. E a família, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, ela é formada a partir de determinados
atos que são praticados ou a partir de determinados eventos que o direito identifica como eventos que formam a família. Os mais conhecidos são o casamento formal, quando você celebra um casamento, né? Então, a origem da família, do ponto de vista do direito, está na celebração de um casamento, e o casamento, para o direito, para além de formar uma família, ele é também e inicialmente um contrato. Quando você celebra um casamento, você está formalizando um contrato. E é interessante porque você está formando a sua família e, eventualmente, a sua família já era até formada antes, e aí vocês vão entender agora o que eu vou querer dizer. Tem um outro conceito que o direito passou a aceitar para a formação de uma família, que é o conceito socioafetivo. O que isso quer dizer? Por vezes, você pode ter uma família reconhecida pelo direito, cuja origem tenha sido num contrato de casamento, né? Porque é assim que o direito trata o casamento do ponto de vista frio, né? Do ponto de vista aquém da família, mas pode ser que aquele casamento já não corresponda mais verdadeiramente a uma família. E aí eu queria começar aqui dizendo para vocês o seguinte: o que é uma família? Você já se perguntou o que é uma família? Você já se perguntou a que deve se prestar uma família? Então, assim, eu entendo que família é aquele grupo de pessoas que possuem um propósito coletivo que está acima do propósito individual. E esse propósito coletivo é o de proporcionar o desenvolvimento em todos os sentidos possíveis de todos aqueles que integram aquele grupo. Então, é impossível dizer que uma família está bem quando um dos seus membros não está bem, porque aquele compromete o caminhar do grupo. Eu tenho exemplos muito bonitos, uma analogia que eu trago muito. Eu gosto muito desses programas de Discovery Channel que tratam de animais. E como os elefantes são animais sensíveis, né? E a gente vê vários episódios retratando a vida animal, né, desses animais, em que o grupo todo, às vezes, deixa de prosseguir lá na jornada, de atravessar a savana, de ir de um lado ao outro, porque tem que cuidar de um bebezinho, tem que evitar um ataque de leões e coisa que o vale. Então, família, a ideia de família é essa. E a gente precisa entender que a família ela não tem origem só no contrato de casamento. Isso eu queria destacar para vocês. Por exemplo, já há muito, né, desde a década de 70, que vem se construindo a possibilidade, hoje amplamente reconhecida, de famílias provenientes da união estável. Então, você não precisa única e exclusivamente ter um contrato escrito, chamado de casamento, para poder ter uma família. A família é formada por meio da união estável. E o que é a união estável? Olha que interessante. É aquela relação constituída, criada, com o propósito de constituir uma família. Olha que louco, né? A união estável, ela é conceituada a partir do conceito de família. Enquanto que no casamento, que é uma coisa formal, você tem o casamento, no automático você tem a família. E muitas vezes você tem um casamento do ponto de vista formal e jurídico e não tem uma família, né? Agora, já no caso da união estável, eu sei que às vezes fica meio confuso, mas aos pouquinhos vai ficando suave essa questão. Então, bom, falamos já o que é família, e aí como é que o direito trata isso? Ele trata em duas vertentes. Uma vertente é a vertente extrapatrimonial. Quando a gente fala em extrapatrimonial, a gente diz que a gente não está tratando de patrimônio, de dinheiro, de finanças, de bens. Tá? Essa vertente extrapatrimonial, ela estabelece uma série de direitos e deveres que os membros da família têm uns em relação aos outros, que estão associados ao cuidado recíproco, à lealdade, à guarda dos filhos, e por aí vai. Tá? Então, são questões que, de início, não são dimensionadas sob um aspecto econômico-financeiro. Tá? Essa é a parte extrapatrimonial do direito de família. Mas não é isso que nos toca aqui hoje. O que toca a gente aqui hoje, quando a gente vai falar do contrato antinupcial, chamado comumente de pacto antinupcial, é a outra parte do direito de família que trata de questões patrimoniais.
Questões patrimoniais são aquelas que dizem respeito aos bens, a dinheiro, a patrimônio, e há uma confusão, eu digo confusão mesmo, porque as pessoas, de uma maneira geral, todas as pessoas, inclusive pessoas que são do próprio direito, tendem a confundir uma coisa com a outra, né? Como a Adriana muito bem destacou aqui, no início é meu bem para cá, meu bem para lá, né? No final, dependendo do final, né? Meus bens para cá, meus bens para lá. Então, eu queria resolver logo isso para não tirar o romantismo desse momento, a beleza desse momento, que é um momento lindo, é um momento ímpar, não pela perspectiva única e exclusivamente do cerimonial, mas pelo simbolismo de você estar criando, iniciando a tua família a partir daquele momento, já que a gente está falando aqui de casamento, e eu entendo que o casamento a que você se refere não é único e exclusivamente o casamento jurídico, é uma cerimônia, é uma festa que celebra os votos daquelas pessoas de estarem criando uma família, que pode ser a família da união estável, pode ser uma família que já existia e as pessoas estão realizando um cerimonial ali para comemorar a existência daquela família, renovar aqueles votos, enfim, os motivos podem ser os mais diversos. Então, mas dentro do que a gente estava aqui hoje, né, alinhado para falar, que é o pacto antinupcial, a gente está falando de casamento, né? E isso não impede que seja feito algo semelhante, parecido para a união estável também, mas hoje estamos falando do casamento, e a questão é a seguinte, as pessoas normalmente ficam desconfortáveis, principalmente quando você está falando de noivo e noiva, namorado e namorada, companheiro e companheira, né? Quando vão falar de regime de bens. Parece que quando você está falando de regime de bens, você não tem amor pelo outro, só porque você está falando de bens. E aí eu queria desmistificar isso, porque isso é um mito. E o que acontece, gente? E é um mito, é um completo mito. Você quando vai casar, ou quando você inicia uma relação afetiva, um namoro, ou quando você inicia um novo negócio, ou quando você está comprando uma casa, quando você está comprando um imóvel, quando você vai comprar um carro novo, você está tomado por um estado emocional, e o cérebro, na sua parte emocional, é que toma as decisões. Depois ele manda um comando lá para a área racional do seu cérebro para justificar a decisão que a tua emoção já tomou. Então, quando você está casando, por definição, você está bobo. Bobo, assim, do ponto de vista emocional. Depois eu vou mandar para você, Adriano, no privado, porque eu não estou lembrando o nome agora. Lembrei. Tem uma obra de animação da Pixar, que a galera eventualmente já deve ter visto, chamado Divertidamente, né? Então, Divertida e Mente, cara, é muito legal. Minha filha que me mostrou isso, minha filha tem 7 anos, acabou de fazer há pouco tempo, e ela às vezes pega tem os um de filmes 10. assim. É material de escola isso. A escola mandou a gente assistir o filme para fazer um trabalho. Então a gente já tinha assistido Divertidamente e assistiu novamente para poder fazer o trabalho, mas é um filme sensacional. Que mostra assim, a divisão, né, das coisas que são construídas no nosso cérebro de uma maneira... Filme, isso, exatamente. Ele mostra como as pessoas, como as emoções, né, funcionam dentro da nossa mente, né? E durante muito tempo, eu acho que até em razão de como as gerações anteriores nos criavam, né? Para as gerações mais contemporâneas isso tá diferente, mas a gente foi criado de uma maneira geral, até 20, 30 anos atrás, negligenciando muito as emoções. Então, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com isso, né? Principalmente as gerações mais maduras, né? E eu acho isso espetacular, acho isso fabuloso, porque está tendo um encontro de gerações e uma forma diferente de olhar para o mundo, de ver as coisas, isso é muito legal. Então, o que eu quero dizer? No próprio direito do consumidor, e aí eu vou fazer um paralelo para você associar, o consumidor é considerado bobo por definição do Código de Defesa do Consumidor. Então, por que existe um Código de Defesa do Consumidor? Porque o legislador já entendeu que toda pessoa, quando está na condição de consumidor, quando está comprando alguma coisa, e perdoe a palavra que eu vou usar, fica idiota,
né? Fica boba, né? Então, eu vou traçar dois exemplos aqui. É o homem comprando um carro, apaixonada. É o homem comprando um carro e sem qualquer preconceito aqui, porque mulheres também gostam de carro, dependendo da mulher, ela gosta muito de um ou de outro carro, tem mulheres que são apaixonadas por carros, mas o exemplo mais comum, mais caricato com mulheres são quando compram sapatos, pelo menos eu escuto muito isso, não sei se isso é verdade, né? Mulheres, de uma maneira geral, quando vão comprar sapatos, assim, perdem a cabeça e tomam decisões que não tomariam em outras circunstâncias. Um sapato, ou roupa, ou qualquer coisa. A questão é a seguinte, a gente é tomado pelo nosso emocional. E quando você está numa situação, né? Quando você está numa situação, eu tenho uma história muito, muito engraçada sobre isso, mas eu conto numa outra oportunidade. Eu já comprei um carro por conta das rodas de liga leve do carro. E aí, logo depois que eu comprei o carro, ele deu defeito na linha vermelha, lá no Rio de Janeiro. Né? Quem conhece o Rio de Janeiro tem um bairro chamado Ilha do Governador, que fica próximo do aeroporto do Galeão. E eu fui lá comprar um carro, foi o segundo carro que eu tive na minha vida, e o sujeito me falou que o carro tinha uns probleminhas. Eu ignorei aqueles probleminhas porque eu fiquei apaixonado pelas rodas de liga leve. Aí saí da casa do sujeito, entrei na linha vermelha para ir lá para Tijuca e o carro parou de funcionar no meio da linha vermelha, né? Justamente por conta do probleminha que ele me disse que o carro tinha e que eu ignorei porque eu estava apaixonado pelas rodas do carro, né? Então, o consumidor bobo, né? O consumidor apaixonado faz essas coisas. Mas como não estava na garantia, você não pôde recorrer. Não pude recorrer e aí fiquei com aquele carro, enfim. E tem várias histórias com esse carro depois, mas isso é para uma outra live eu conto essas histórias. Então vamos voltar ao regime. Isso aí é coisa de homem. Só homem que passa por isso. Mulher não tem esse problema. A gente não sofre desse mal. A gente compra o sapato fica apertado, a gente leva, depois a gente arrepende, depois a gente dá o sapato sem a gente ter usado, e sabe? Vocês dão sempre um jeitinho, né? E aí o que acontece? Como a Adriana já tinha destacado, dentro da área do direito de família que cuida da parte patrimonial, que é onde está o pacto antinupcial. Gente, nós temos alguns regimes que são os mais comuns. O que é regime de bens? Regime de bens é a forma como, vou simplificar aqui numa linguagem não jurídica, é a forma como aquilo que você já tem e aquilo que você vai ganhar vai se relacionar com aquilo que o seu marido já tem ou que ele vai ganhar. Se vai ser só seu, se vai ser de vocês dois, ou se depende se vai ser só seu ou de vocês dois, conforme vocês tenham combinado. Eu sei que ficou uma explicação assim meio não digo confusa, mas ficou meio diferente, não foi tão jurídica, foi mais prática, mas é exatamente isso. Tá? Então, é algo muito importante que você tem que pensar, porque até o século passado, até a década de 80, talvez até a década de 90 ainda, a gente poderia dizer que o regime de bens padrão que os casamentos costumavam adotar, né, quando os casamentos eram celebrados, era o regime de bens chamado, e ainda assim hoje chamado, de comunhão universal. O que é o regime de bens da comunhão universal? Aquilo que você já possuía antes do casamento, tudo mais que você conquistar após o casamento e vier a receber, mesmo a título de herança, vai ser seu e será também do seu marido, né? Eu estou falando aqui para um público feminino, Adriana, nem sei se o seu público é preponderante feminino ou não, imagino que sim. Então, estou falando aqui pela perspectiva do feminino, tá? Sim. E aí, o que acontece? Você tinha esse regime de bens padrão, que era o regime de bens da comunhão universal. Ele foi substituído pelo regime de bens da comunhão parcial. O que muda de um para o outro, né? Antes do padrão, quando você não falava nada, era o regime da comunhão universal. E aí você pensa assim, Rodrigo, quando você não falava nada, como assim? Na hora que você vai assinar o contrato de casamento, lá no cartório, tá? Estou falando do casamento civil. Se você não diz qual regime de bens você está escolhendo, qual opção você está fazendo por um determinado regime de bens, até algum tempo atrás, bastante tempo atrás, era o regime de bens da comunhão universal, junta tudo. Tá? A partir de um determinado momento, isso já tem vários anos, o regime de bens padrão é o regime de bens da comunhão parcial. Então, se os noivos não escolhem o regime de bens que eles vão querer estabelecer,
vai prevalecer o quê? Aquilo que você já tinha até a data da celebração, da assinatura do contrato de casamento, é só seu. E aquilo que você adquirir após o casamento, se foi adquirido pelo marido ou pela esposa, depende, será propriedade dos dois. Tem algumas exceções, né? Por exemplo, se você já tinha um apartamento antes do seu casamento, aí você vendeu aquele apartamento, conseguiu uma determinada quantia de dinheiro e comprou outro apartamento. Então, a origem dos recursos é anterior ao casamento, esse novo apartamento que você adquiriu durante o seu casamento também é só seu. Você só vai precisar ter meios de provar isso, né? E tem que tomar esses cuidados. E o último regime, na verdade, tem mais um, que é o da comunhão final dos aquestos, né? Mas eu não vou abordar esse, porque acho que é mais prático a gente abordar só esses três que eu estou colocando. Tem um outro regime, que é o regime da separação total de bens. Tá? Então, vamos trabalhar com esses três para fins práticos. O regime da comunhão universal de bens, o regime da comunhão parcial de bens e o regime da separação total de bens. O regime da separação total de bens diz o seguinte: o que é do João é do João, o que é da Maria para todo sempre. É da Maria. Então, o que você tinha antes de se casar é seu e vai continuar sendo só seu, e aquilo que você adquirir no decorrer do casamento, se foi adquirido no seu CPF, é seu e só seu. É assim que funciona o regime da separação total de bens. Bom, explicados os regimes, eu vou me posicionar aqui pelo regime de minha preferência e vou justificar o porquê. Eu recomendo a todos, e aí é que entra a importância de se realizar um pacto antinupcial, porque é no pacto antinupcial que você estabelece regras diferenciadas para o seu regime de bens. Então, se você não vai estabelecer regras diferenciadas, se você vai seguir o padrão da lei, que não necessariamente é o melhor para você, isso vocês noivos é que vão decidir, você vai ter o regime da comunhão parcial de bens. Então, se você não fizer nada, quando você for assinar o contrato de casamento, vai estar estabelecido automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Repetindo, o que já era seu antes continua sendo seu, o que for adquirido por você após o casamento, mesmo que seja adquirido só no seu CPF, via de regra é dos dois, é do casal, salvo se os recursos, você conseguir provar que são recursos que vieram de uma origem específica, que a lei diz lá que se for daquela origem específica vai continuar sendo só seu. Tá? Eu, particularmente, conforme falei aqui, vou me posicionar, eu recomendo a todos, sempre, em quaisquer circunstâncias, apaixonados ou não, namorando durante 10 anos, 20 anos ou não, o regime da separação total de bens. Por que eu recomendo o regime da separação total de bens? Porque eu sempre sou a favor da liberdade absoluta e irrestrita para as pessoas fazerem o que quiserem das suas vidas. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Se você estabelece o regime da separação total de bens, você vai sempre continuar tendo o poder e a possibilidade, em conjunto com o seu noivo, com o seu marido, com o seu companheiro, de adquirir ou construir o patrimônio de vocês em conjunto. Vai comprar um imóvel? Coloca o nome lá dos dois na escritura. Vai comprar um carro? Lá no Detran não vai dar para colocar em nome dos dois, mas faz um contrato particular à parte, dizendo que foi comprado com dinheiro dos dois, então que é dos dois, ou mesmo que não tenha sido adquirido com dinheiro dos dois, faz lá um contrato dizendo que vocês vão dividir aquele bem, 50% para cada um. E aí vocês vão me perguntar: Rodrigo, por que você está sugerindo que isso seja feito dessa forma? Agora vem a explicação do porquê que eu recomendo esse regime de bens. Eu não falei do consumidor, que ele é apaixonado por natureza? Então, quando nós... existem pesquisas, vou contar uma outra historinha aqui. Foram feitas pesquisas sobre como as pessoas avaliam os seus candidatos políticos por ocasião de campanhas para eleições. E aí colocaram lá uma série de chips na cabeça das pessoas, aquelas coisinhas, para analisar quais regiões do cérebro estavam em mais atividade quando você olhava o seu candidato discursando e quando você olhava o candidato da oposição discursando. Então, a questão é a seguinte:
O resultado dessa pesquisa científica foi, quando você está olhando o teu candidato de excursão, daquela pessoa em quem você vai votar, de uma maneira geral, a área do teu cérebro que está ativa, que está mais funcionando, é a área das emoções. Então, você julga aquela pessoa e tudo o que ela diz num lugarzinho privilegiado do teu corpo, que é o coração, né, que está ligado lá à área das emoções simbolicamente. Tá? Ao passo que, nessa mesma pesquisa, quando você está assistindo a um discurso do candidato da oposição, aquele em quem você não vai votar, você tem a área do cérebro da razão mais ativa. Então, você é mais criterioso, é mais ponderado, você não alivia. Tá? Isso é ciência, gente. Eu não estou inventando isso, isso é ciência. Eu só não tenho a referência da pesquisa aqui agora, mas posso buscar essa referência. Então, quando você casa, se você está casando apaixonado e apaixonada, que, né, a maioria das pessoas casa nessas circunstâncias, você vai estar interagindo com o noivo ou a noiva com o coração, com a emoção, e você vai tomar decisões talvez precipitadas, para usar uma palavra muito suave, né? Já que o canal é um canal muito amoroso, não é um canal, né, com uma pegada muito amor. Então vamos na vibe do amor, que eu também sou da vibe do amor. Então, veja bem, é essa sugestão que eu dou, porque os estados mentais das pessoas mudam, gente, e mudam. Não é porque o outro necessariamente é ruim. Eu não estou dizendo que o teu noivo é um cara ruim. Eu estou querendo dizer o seguinte, que existem algumas possibilidades, estão me ocorrendo duas agora nesse momento. Ele pode, e provavelmente é um cara bom, né? E eu falo cara, não repare, eu sou carioca, eu tenho mania dessa gíria. Então, quando eu falo cara, é uma pessoa, é um homem, é um cara bom, né? Você se apaixonou por ele, quer que ele seja lá o pai dos seus filhos e tal. Mas, assim, vocês estão num momento da vida de vocês. E, né, quem já é mais maduro, quem já tem mais tempo de estrada, sabe que as dificuldades, os percalços vêm na vida de todas as pessoas para nos colocar à prova. Então, depois que você junta as escovas de dente e depois que você vai viver situações as mais variadas possíveis com uma determinada pessoa, é que você vai, em profundidade, conhecer o caráter daquela pessoa. E eu estou me referindo a caráter no mais amplo sentido da palavra. Não estou falando no sentido de ser honesto ou desonesto. Estou falando no sentido de como aquela pessoa se comporta em relação às várias situações da vida. Tá? E aí, num momento de dificuldade, vocês podem eventualmente se distanciar. Aí eu vou contar uma outra história aqui. Eu lembro de uma amiga que eu tinha, ela tinha 2 filhos, e eu tinha tido a Rebeca há pouco tempo, e a gente estava conversando sobre filhos, e ela falou para mim assim, Rodrigo, as pessoas acham muito bonito, né, ter criança pequena, ter filho, mas quem já teve filhos sabe o quão difíceis, o quão desafiadores são os primeiros, principalmente os primeiros 3 anos de vida da criança, né? É desafiador para os pais, de terem que continuar fazendo tudo o que fazem, serem marido e mulher um para o outro e darem a atenção que aquela criança precisa. Então, assim, se o casal não for muito bem colocado, muito bem unido, muito bem esclarecido, o filho, ao invés de aproximar, ele afasta e leva à separação, ao divórcio de muitos casais. E aí, nesses momentos, você vê, não é porque o teu marido ou porque a tua esposa é bom ou é ruim, é porque as dificuldades fazem aparecer o caráter da pessoa, né? O quão ela está disposta a resistir aos percalços da vida. E aí, se você estabeleceu o regime da comunhão universal de bens ou da comunhão parcial de bens, o que vai determinar se vocês vão dividir os bens de um ou de outro jeito não é necessariamente o justo do ponto de vista do que cada um de vocês acha justo, mas é o que está lá na lei, que diz que vai dividir 50% para cada um. Isso não me parece justo. O que me parece justo é fazer a coisa conforme não só a participação de cada um, mas também conforme o merecimento de cada um. E aí o merecimento não está relacionado necessariamente à participação financeira que a pessoa teve para fazer aquilo acontecer ou deixar de acontecer. Está ligado ao afeto que a pessoa tem por você, ao quão leal ela é, as facetas do caráter dela que ela apresentou nesses momentos de dificuldade. Muitas vezes um casal eventualmente se divorcia, né? Mas preserva todos esses valores a despeito do divórcio.
e consegue respeitar essa questão dos bens, independentemente das circunstâncias. Mas em outros cenários, em muitos cenários, aí é o advogado que está falando aqui para vocês, as pessoas costumam querer se matar. E isso é lamentável, porque afeta aquilo que eu coloquei no início da nossa fala aqui, a família, que é o propósito maior do direito de família. Então, se eu tivesse que deixar uma palavra para vocês aqui, é o seguinte: coloquem sempre as suas diferenças pessoais enquanto casal abaixo do valor família, principalmente se vocês tiverem filhos. E aí, o pacto antinupcial, ele te dá, se você optar pelo regime da separação total de bens, liberdade para atuar da forma mais afetuosa, amável e com um caráter inteiro possível, porque todas as ações naquelas circunstâncias serão absolutamente espontâneas, as boas e as ruins. Não é a lei que vai estar te obrigando a nada. Por isso que eu recomendo pactos antinupciais pelo regime da separação total de bens. Inclusive, sugiro ao nosso Congresso Nacional que substitua o regime padrão da comunhão universal, da comunhão parcial de bens para o regime da separação total de bens. Né? Não tem que ser o padrão da comunhão parcial. Eu penso que o padrão tem que ser o da separação total. E aí as pessoas permanecem livres para fazer o que quiserem e o Estado intervém menos nessas questões patrimoniais que dizem menos respeito à família de um ponto de vista extra-patrimonial. Espero ter contribuído. Do ponto de vista assim, técnico, tá? Você tem que fazer o pacto antinupcial num cartório e custa em torno de R$250 para você fazer isso no cartório antes do casamento. Você vai lá, procura o cartório de notas, não é obrigatória a presença de testemunhas, pode ser feito só com a sua participação e a do seu nubente, né, do seu noivo ou noiva, e aí vocês vão estabelecer o regime de bens que vocês querem e podem criar algumas outras regras lá. Por exemplo, vocês podem dizer que o regime de bens vai ser o da separação total, mas que o apartamento XYZ que vocês já têm, já compraram por alguma razão, esse não, esse vai ser dos dois. Então, o pacto antinupcial te permite isso. Tá vendo? Eu sou sempre a favor da liberdade. E aí fica todo mundo bem e todo mundo se comporta numa boa. Falo pra caramba, né, Adriano? Vou parar por aqui. E o bacana também, Rodrigo, é assim, ó. As pessoas, enquanto elas, por exemplo, uma pessoa jovem, né, uma pessoa de 20 e poucos anos, ela não tem conhecimento da vida ainda. E sim, ela, às vezes, fica assim, envergonhada de ter que falar sobre isso. Então, eu, na condição de organizadora de festa, quando o cliente chega em mim, eu faço algumas perguntas básicas. Tipo assim, ó, quem é que vai custear o casamento? A gente vai gastar aqui R$500 mil no casamento, como que a gente vai custear isso? Quem vai pagar o quê? Ah, minha família. Porque assim, ó, o casamento não é da família, o casamento é dos noivos. Agora, sim, os bens são da família, é herança. E como que isso vai ser envolvido no casamento? Como que isso vai ser introduzido na nova vida desse casal? Porque eles não querem palpite de pai e de mãe. Mas, de repente, ficam de olho ali nessa questão, tipo assim, como que eu vou fazer? Os artistas têm contratos pré-nupciais, a gente sabe disso porque envolve, uns ganham muito, outros ganham menos, uns têm mais visibilidade, outros têm menos, tudo envolve. E por que não para as pessoas comuns, que somos nós, não saber disso? Então é importante ter o conhecimento e tomar a melhor ação para que aquele casal faça da melhor maneira para eles. Então assim, sim, eu acho muito importante ter o conteúdo de um profissional como você aqui no canal, justamente por isso, porque às vezes a gente fala, parece que a gente, não, eu não quero nada, eu só quero que você tome a melhor decisão para a sua vida. Eu quero que você tenha conhecimento do que você pode usar a seu favor ou contra você. Então essa questão do contrato pré-nupcial é importante, essa questão de você escolher bem o regime que você vai se casar é muito importante. Ninguém casa pensando em separação, nunca. Já fiz, sei lá, centenas e centenas e centenas de casamentos nesses 27 anos. Mas a gente não sabe o que envolve isso, né? A gente não sabe se, por exemplo, a pessoa vai
incorrer numa dívida milionária, se a pessoa vai fazer um mau negócio, se ela vai criar uma empresa e vai à falência e vai ter dívidas trabalhistas impagáveis, a gente não sabe. Agora, se opta por um contrato matrimonial racional, a pessoa pode minimizar muito o sofrimento ao longo da vida. Porque ninguém nasceu sabendo. Ninguém vai, eu vou montar uma empresa e vai dar certo. E se não der? E se você, de repente, tiver muitos problemas ao longo do processo? Então, é importante conhecer, sim. E eu acho super válido. Tudo que você colocou foi de grande valia esse conteúdo. As pessoas que estão em fase de pré-casamento, acho muito importante. Ó, o Haroldo, casei no escuro, mas dei sorte. Às vezes a gente dá sorte, né? Assim, a gente torce para dar sorte. Mas é importante, assim, a gente, né, ter o conhecimento para que a gente possa tomar a melhor ação para a nossa vida. Agradeço demais a sua participação. Adorei ter você aqui. Foi um conteúdo raiz, de base. Quem ainda não marcou, quem não casou, não assinou o papel, tem que assistir esse conteúdo para entender melhor sobre os contratos de casamento. Quais são os regimes que mais funcionam e o que você pode fazer para se proteger de um futuro duvidoso. Adriana, não que o seu parceiro vai fazer alguma coisa, mas né, quem sabe? Fala, amor. Eu não quero te interromper, não, mas já interrompendo, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da atividade empresarial, tá? Isso me escapou e você muito bem pontuou isso. Os perfis dos noivos e, posteriormente, do marido e da mulher podem ser absolutamente diferentes, né? E, às vezes, os comportamentos de um acabam afetando o patrimônio do outro sem razão de ser. E mais uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, muito rapidamente, é o seguinte: o Código Civil de 2002 trouxe uma possibilidade muito interessante, que as pessoas ignoram muitas vezes, que é a possibilidade de você alterar o seu regime de bens mesmo após o casamento. Então, aqueles que já casaram e que no decorrer do casamento, por alguma razão qualquer, entendem que seria melhor ou será melhor mudar o regime de bens para adotar outro, podem recorrer ao Poder Judiciário para pleitear a alteração do seu regime de bens. Eu queria só deixar essa observação, porque é de grande valor aí para as pessoas de uma maneira geral. Tá? Sem sombra de dúvida, eu acho que é muito importante ter todo o conhecimento possível e imaginário, porque você não sabe. Hoje você é jovem, você está casando, mas daqui 1 ano, 2, 3, você pode simplesmente ter uma brilhante ideia que não funcione tão bem. E aí, vai todo mundo sofrer por conta disso? Claro que não. Exatamente. Rodrigo Benício, Dr. Tio Flow, sabe tudo sobre o direito. Muito obrigado. Um canal sensacional no YouTube, tem um perfil maravilhoso no Instagram. Se as pessoas quiserem procurar mais a respeito do seu trabalho, como que elas fazem? Olha, quais são as suas... O caminho mais... Vamos lá. Se você quiser me encontrar no YouTube, você vai colocar meu nome, Rodrigo Benício, e aí tem outros Rodrigos Benícios lá, mas aí eu sugiro que você coloque @DRTOFlow, né? Direito no Flow, é a abreviatura de Direito no Flow, mas eu fui tão feliz na escolha desse nome que parece também o Dr. Flow, então começaram a me chamar assim, né, porque Flow é um estado de espírito em que as pessoas fluem, fazem as coisas com muita facilidade, então eu comecei a aceitar esse nome, Dr. Flow, porque combinou, mas a proposta é essa. Aí no Instagram é @DRTOFlow, e no Facebook, Direito no Flow, né? São as formas de me encontrar, tá bom? Rodrigo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, proteja todos vocês e que vocês tenham um 2020 fantástico, porque só está começando. Muito obrigado, Adriana. Você é uma pessoa maravilhosa que eu tive a felicidade de conhecer e quero ter a oportunidade de estar mais vezes em eventos como esse que a gente está realizando. É só marcar, a gente pode trocar figurinha aqui, ó, uma vez por mês, porque a gente tem muita coisa assim importante para trazer para os noivinhos de plantão. Maravilha, conta comigo sempre. Grande abraço, Rodrigo. Um abraço, até logo. Fique com Deus. Amém, tchau, tchau.
Amém. E foi essa a nossa live da semana. Uma pessoa fantástica, de conhecimento sensacional, que pontuou para nós a importância de se ter o conhecimento sobre os regimes matrimoniais que a gente pode adotar nessa fase enquanto nós estamos noivos, né? E se de repente você se casou dentro de um regime e acha importante trocar isso para prevenir a sua família de algum dissabor que você pode incorrer, a gente não sabe, né, o dia de amanhã, é importante que você recorra ao judiciário. Eu sou Adriana Reis, eu sou da série Fiquei Noiva e agora, como organizar um casamento perfeito? Agradeço demais a participação de vocês. Até a próxima live. Tchau, tchau.